Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Grande alegria para mim estar com vocês pelo segundo ano consecutivo, não é? Eu tive o privilégio de estar aqui por ocasião da primeira conferência. Eu não me lembro se ano passado eu abri a conferência. Não me lembro, não tenho certeza. Mas eu tenho o privilégio esse ano de abrir a conferência, da qual participarão dois amigos e colegas de trabalho lá do Centro de Pós-Graduação André Jumper. Amanhã o Dr. Chum e na próxima quarta-feira o Dr. Mauro, que é o nosso diretor. Então, para mim é uma grande alegria poder preparar o caminho para eles, de certa forma, não é? Fazer aí um pouco o papel de João Batista, para que eles possam também lhes ensinar nos 2 próximos dias. É sempre uma alegria poder vir para cá. Hoje, depois de descansar um pouquinho, já pude andar um pouquinho ali na orla da praia, não é? Paulistano é assim. Paulistano sai de São Paulo, viu água, ele quer lá ver um pouquinho, ok? Então, aí já tive o privilégio de dar uma caminhada ali durante a tarde e poder ter acesso ali àquela vista maravilhosa, não é? Do Rio de Janeiro, lá para o fundo, e ter o coração, de alguma forma, relembrado das maravilhas do Senhor através da contemplação das obras da criação. Além disso, poder reencontrar o Reverendo Paulo, para mim é uma imensa alegria, poder conversar com ele, discutir assuntos relevantes ao ministério pastoral. É sempre uma boa coisa quando você está com amigos, não é? Porque além de ter boas conversas teológicas, nós temos conversas que cuidam do nosso coração. Então, encontrar amigos é sempre um grande privilégio. Eu agradeço ao Reverendo Paulo pela alegria que ele me dá de estar com vocês nessa ocasião. Pois bem, o nosso assunto hoje é a Igreja de Cristo e o ensino. Embora eu não tenha formação de bacharelado na área de educação, de um tempo para cá Deus tem me encaminhado para essa área de maneira mais específica. Desde o ano de 2011, quando eu tive o privilégio de ingressar lá no Mackenzie, para auxiliar a nossa instituição na produção do sistema Mackenzie de ensino. Foi assim que a minha vida começou a se envolver de maneira geral, eu comecei a me envolver de maneira geral com a educação. Estou dizendo isso apenas para dizer que Deus me deu o privilégio, nesses 2 últimos anos, de publicar 2 textos a respeito deste assunto. O primeiro, um pequeno livreto publicado pela editora Fiel, chamado Você Educa de Acordo com o que Adora, que é um texto relacionando educação e religião. Essa é uma questão bastante crítica, não é? Bastante difícil. Nós sempre somos acusados, quando nós defendemos a educação cristã, de estarmos fazendo algo muito diferente, estarmos ajuntando 2 coisas que deveriam ficar separadas, a educação e a religião. E eu procuro nesse pequeno livreto ajudar os educadores cristãos que estão fazendo educação cristã a encontrarem conforto epistêmico, conforto intelectual, mostrando que eles não estão fazendo nada muito diferente do que todo mundo está fazendo. A religião está na base da nossa atividade educacional, todos nós educamos a partir dos nossos pressupostos de fé ou a partir da nossa religião. Então eu procuro construir um argumento de natureza filosófica para mostrar isso e depois embasar isso biblicamente em Deuteronômio capítulo 6, que é o texto clássico de educação cristã. Recomendo a vocês, eventualmente vocês podem adquirir isso lá no site da editora Fiel. E o segundo livro que eu quero mencionar é o Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã, que foi publicado ano passado pela nossa editora, a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Cultura Cristã, que é nada mais do que o meu mapa, o meu esboço de filosofia da educação. Como eu não vinha da pedagogia, eu não vinha da educação, eu precisava me situar e responder aquelas perguntas basilares. Quem é que educa? Educa quem? Educa com que conteúdo? Educa com que propósito? E aí então eu construí o meu mapa e resolvi depois compartilhar com outras pessoas o meu mapa, que é esse livro, Educação em Casa, na Igreja e na Escola, uma perspectiva cristã. Então eu parto do pressuposto lá no livro de que a educação é uma atividade multiagencial, ou seja, Deus educa através de instituições diversas, família,
a responsável pela educação das pessoas, depois a igreja e a escola como uma instituição legítima de educação. E o que eu vou falar hoje tem um pouco a ver com essa segunda agência de ensino, que é a igreja. Pelo menos duas partes do meu material hoje estarão lá no livro. Então, se eventualmente você quiser depois ler isso, ter acesso a um esboço escrito, se você comprar o livro, pelo menos duas partes, as duas primeiras partes da minha palestra hoje, você vai encontrar lá no livro. A terceira é algo mais recente, que eu comecei a desenvolver com um grupo de pessoas que eu reuni em São Paulo, no Andrew Jumper, para pensar educação eclesiástica, mais especificamente educação de crianças na igreja. Então eu cheguei à conclusão de que nós tínhamos alguns problemas na educação infantil, pelo menos eu tinha a suspeita de que a gente tinha alguns problemas na educação de crianças na igreja, e eu então resolvi reunir um grupo de pedagogos, gente que está envolvido com educação eclesiástica e tem a formação em pedagogia, para a gente pensar, primeiro verificar se esses problemas eram reais, e pensar em estratégias para atingir esses problemas específicos. Então nós temos nos reunido já há quase um ano, amanhã inclusive à noite, quando eu voltar para São Paulo, eu tenho uma reunião desse grupo, são mais ou menos 15 pessoas que formam um grupo de trabalho de educação cristã, Andrew Jumper, que ele se chama grupo de trabalho porque ele exige que essas pessoas testem coisas na escola dominical na qual elas estão inseridas. Então a gente se reúne, a gente discute, a gente elabora estratégias, a gente vai para as nossas igrejas, testa algumas coisas e depois volta para discutir em grupo lá com esse grupo de pessoas. Tem sido uma bênção e pelo menos uma das coisas que eu vou compartilhar no terceiro ponto da minha palestra hoje é alguma coisa que a gente tem percebido mais recentemente no contexto desse grupo. Pois bem, o que eu pretendo fazer com vocês é responder hoje basicamente 3 perguntas fundamentais, tá bom? Nosso tema é a Igreja de Cristo e o ensino. E a primeira pergunta que eu quero responder é: a igreja é uma instituição pedagógica? Ou seja, a igreja deve cumprir alguma atividade educacional no que diz respeito à sua membresia? Então essa é a primeira pergunta que eu gostaria de responder. Obviamente eu não quero fazer isso a partir das minhas ideias, nem das suas ideias, eu quero fazer isso a partir da palavra de Deus. Eu quero trabalhar com um texto bíblico-chave que para mim embasa a verdade de que a igreja possui uma atividade pedagógica no cumprimento da sua missão. A segunda questão ou pergunta que eu quero tentar responder hoje é: quais devem ser os alvos da igreja no cumprimento da sua atividade de ensino? Então, partindo do pressuposto de que o ensino é parte da tarefa da igreja, qual deve ser o foco da igreja ao ensinar as pessoas no seu contexto, né, no cumprimento desta tarefa? É a segunda pergunta que eu gostaria de responder. E a terceira, mais prática, é: quais são os desafios mais urgentes da atividade pedagógica da igreja no mundo contemporâneo? Vejam, eu creio que nós temos vários desafios. Eu vou apresentar aqui 2 que me parecem ser bem urgentes e nós precisamos atacar de maneira mais específica nos nossos dias. Você tem toda a liberdade de discordar de mim nesses 2 desafios, ok? Porque eles dependem muito da minha percepção, da minha percepção pessoal a respeito da maneira como nós vivenciamos a dimensão pedagógica na igreja nos dias contemporâneos. Então você vai ter toda a liberdade de discordar de mim e a gente pode continuar amigo, tá bom? Continuar conversando mesmo que você discorde. Eu espero que você discorde menos nos 2 pontos iniciais, porque eu vou trabalhar com textos bíblicos, eu espero pelo menos fazer rápidas exposições deles,
e então eu não recomendo que você discuta com Deus, ok? Eu recomendo que comigo você pode discutir à vontade, mas eu recomendo que, se você for convencido de que essa é a interpretação correta dos textos da Escritura, que você humilhe a sua inteligência à interpretação da palavra de Deus. É mais sábio fazer isso do que brigar com Deus, embora a gente tenha inclusive liberdade dada por Ele mesmo para brigar com Ele. Agora, os efeitos disso são bem danosos quando a gente resolve fazer isso, tá bom? Então, 3 perguntas, eu espero que o nosso caminho esteja claro. Afinal de contas, igreja tem a ver com ensino, tem a ver com educação, é parte da tarefa dela? Qual deve ser o foco dela no cumprimento dessa tarefa? E quais são os desafios principais no nosso mundo, o mundo contemporâneo? Então, vamos aí para o nosso primeiro ponto, a nossa primeira pergunta. A igreja é uma comunidade educadora, uma instituição educadora? Eu creio que, para responder a essa pergunta, nós temos que nos perguntar qual é a razão de ser da igreja. Por que a igreja existe? Ou qual é a missão da igreja? Essa é a palavra que nós costumamos usar para nos referir àquilo que a igreja foi chamada para fazer no mundo no qual nós vivemos. E eu creio que o texto-chave de identificação da missão da igreja é o texto clássico da Grande Comissão, que se encontra em Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Há um esforço para, de alguma forma, desacreditar, por parte de algumas pessoas, a centralidade desta passagem na definição da missão da igreja, mas eu creio que é possível, pelo contexto histórico e literário desta passagem, perceber que ela tem um lugar fundamental para a nossa identificação daquilo que Deus quer que nós façamos enquanto uma comunidade organizada de crentes, nesse período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda dele, que nós aguardamos ansiosamente. Então, o texto diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu quero, em primeiro lugar, defender a centralidade dessa passagem na identificação da missão da igreja. E eu creio que, se você se atentar para o contexto histórico e para o contexto literário dessa passagem, você vai perceber como ela é central. Historicamente, essas foram as palavras proferidas por Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, aos seus discípulos, momentos ou alguns dias antes da sua ascensão, do seu retorno à destra de Deus. Isso significa que essas palavras têm o tom de últimas palavras, elas têm o tom dramático de despedida e, portanto, revelam aquilo que o Senhor Jesus Cristo, depois de ter treinado o grupo apostólico, esperava que eles fizessem depois da sua partida. O contexto histórico aponta para a centralidade, a seriedade dessas palavras de Jesus Cristo, quando nos remete ao fato de que elas têm o tom dramático de últimas palavras ditas por um mestre a um discípulo, mestre este que está prestes a se ausentar e entregar a continuidade da sua missão a esses discípulos. Se você já estudou o livro de Atos dos Apóstolos, sabe disso, que aquilo que nós temos descrito em Atos dos Apóstolos é aquilo que Jesus Cristo continuou a fazer através da missão da igreja. Lucas abre Atos dos Apóstolos dizendo que ele tinha escrito o Evangelho para ensinar ou para dizer as coisas que Jesus começou a fazer, e agora estava escrevendo Atos para narrar as coisas que Jesus continuou a fazer através dos apóstolos. Então, o contexto histórico aponta para a centralidade da passagem, mas o contexto literário também, porque é muito interessante perceber a construção
que Mateus faz desta passagem, literariamente falando. O que nós temos aqui, na verdade, é uma espécie de tela pintada com duas grandes molduras, com um imperativo central formando o ponto de fuga. Se você olha para a passagem, você percebe isso claramente. Você tem uma reclamação de autoridade inicial que abre a passagem e uma promessa de companhia constante que fecha a passagem. Isso forma uma espécie de moldura. Se a gente estivesse falando de uma pintura, é como se você estivesse olhando para a moldura quando você olha para a reclamação de autoridade de Jesus e para a promessa constante de companhia que ele faz ao final. E o que é que você tem no meio desses dois elementos? O que você tem é um imperativo detalhado. Ou seja, Jesus Cristo, ou a maneira como Mateus registra a passagem, chama a nossa atenção para o fato de que Jesus quer voltar os nossos olhos para o imperativo, para aquilo que ele deseja que nós façamos, que ele não apenas diz o que é, mas como deve ser feito. É muito interessante o cuidado de Jesus ao oferecer essa ordem aos discípulos aqui, porque ele quer que eles saibam não apenas aquilo que ele deseja que eles façam, mas a maneira como ele deseja que aquilo que ele quer que seja feito pelos discípulos pós a sua partida. E o que é que Jesus quer que os discípulos façam depois que ele retornar ao Pai? Nós temos aqui basicamente um único imperativo que se desdobra em três grandes atividades, ok? Qual é o imperativo que nós temos nessa passagem? Qual é o imperativo? Isso é o que todo mundo acha, ok? Mas isso não é verdade. O imperativo não é ide. E isso tem causado na mente de muitas pessoas, inclusive, uma visão equivocada daquilo que significa ser um missionário. Porque a gente tem ideia de que apenas as pessoas que saem do seu lugar estão cumprindo essa ordem de Jesus Cristo. Isso tem a ver um pouco com essa questão da interpretação desse ide aqui nesta passagem. Na verdade, o imperativo da passagem é fazer discípulos. O ide aqui, na verdade, é um particípio que poderia ser traduzido como presente no gerúndio, alguma coisa do tipo indo, ou à medida que forem. Jesus está dizendo, olha, eu vou voltar para o Pai. À medida que vocês forem vivendo a vida no mundo, tem uma coisa que vocês devem fazer. Qual é a missão da igreja no mundo? A missão é fazer discípulos. A igreja existe para isso. É para isso que nós estamos aqui. Foi por isso que Jesus ainda não nos tirou do mundo, porque ele quer que nós façamos discípulos. E está pressuposto aqui que é discípulo dele, não é discípulo nosso, ok? Não é discípulo do reverendo Paulo, não é discípulo do conselho da igreja, não é discípulo do reverendo Felipe, é discípulo de Jesus Cristo. Esse é o alvo da igreja, essa é a razão de ser. E como é que a igreja faz isso? Como a igreja faz discípulos? Por meio, basicamente, de três grandes atividades. A primeira dessas atividades é a evangelização. Talvez você esteja olhando para a passagem que está projetada ali e dizendo assim, pastor, na boa, não estou conseguindo enxergar a evangelização ali nessa passagem. Eu vejo lá o fazer discípulos, que é o imperativo, mas a gente tem ali duas outras atividades que estão muito claras, mas eu não estou vendo evangelização ali. É verdade, mas eu quero dar a você uma sugestão quando você for interpretar uma passagem bíblica, principalmente se ela for uma passagem dos evangelhos sinóticos. Você precisa considerar a maneira como os outros evangelistas descrevem o mesmo evento, o mesmo fato. E a maneira como Marcos descreve a passagem da grande comissão é muito significativa, porque Marcos não diz ide fazer discípulos de todas as nações, mas ele diz ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a maneira como Marcos registra essa ordem dada por Jesus Cristo a seus discípulos. Talvez você esteja dizendo, mas afinal de contas, o que Jesus disse é bem provável que ele tenha dito as duas coisas. Mateus registrou uma coisa, Marcos registrou outra coisa que Jesus disse naquela ocasião. A ênfase dada por Marcos é a ênfase na
proclamação do Evangelho, na pregação do Evangelho. Qual é o pressuposto que está por trás aqui? É o de que as pessoas estão distantes de Deus e elas precisam ser, para se tornarem discípulas dele, discípulos de Jesus Cristo, aproximadas dele, o que acontece por meio da pregação do Evangelho. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, quando ele diz, olha, como é que as pessoas vão acreditar se elas não ouvirem? E como é que elas vão ouvir se não tiver quem pregue? A pregação é a primeira atividade da igreja no cumprimento da sua missão de fazer discípulos. Fazer discípulos é a missão, e como a igreja faz a missão? Em primeiro lugar, evangelizando as pessoas, pregando o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Mas há uma segunda atividade presente claramente nessa passagem de Mateus, que eu costumo chamar de comunhão. Comunhão, pastor? Exatamente. Jesus diz que os discípulos deveriam fazer discípulos de todas as nações, os apóstolos deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha pergunta é, o que Jesus tem em mente quando ele fala do batismo aqui? Será que Jesus tem apenas o rito em si? Veja bem, se Jesus está falando apenas do ato externo de jogar água na cabeça das pessoas, nós faríamos muito bem se cada um de nós pegasse um balde agora, saísse pela rua e saísse jogando água na cabeça das pessoas. Afinal de contas, Jesus está dizendo que nós devemos fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certamente, Jesus não tem em mente aqui o mero ato de jogar água na cabeça das pessoas. Você precisa se lembrar que o batismo é o rito de introdução das pessoas na comunidade da fé. O batismo é o meio através do qual aquele que estava fora do contexto do pacto adentra o contexto do pacto e é declarado como alguém que é parte do povo de Deus. Quando Jesus diz, portanto, que os apóstolos deveriam fazer discípulos batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que ele tem em mente é a introdução dessas pessoas no contexto de uma comunidade que é propícia para o desenvolvimento da fé dessas pessoas. É por isso que ser desigrejado é uma tolice. A nossa fé se desenvolve no contexto da comunidade da fé, no contexto da igreja local. E essa é a segunda coisa, ou a segunda maneira através da qual a igreja cumpre a sua missão. A gente acha que quando a gente prega o evangelho, as pessoas se convertem, então aí acabou a missão da igreja. Não, não. Aí acabou de começar. Ok? Porque agora a igreja tem que introduzir essas pessoas no contexto de uma comunidade onde há um estilo de vida, onde há uma ética, onde há relacionamentos que são moldados pelo amor da Trindade e que estimulem as pessoas a crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente cumpre a nossa missão quando a gente sai para anunciar o evangelho a pessoas que não conhecem, mas a gente cumpre a nossa missão quando dentro cria esse ambiente favorável para o desenvolvimento da fé das pessoas. Mas Jesus não diz apenas que nós devemos fazer discípulos evangelizando, pregando, não diz apenas que devemos fazer discípulos batizando, ele diz que devemos fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tem nos ensinado. E aqui nós temos a terceira grande atividade da igreja no cumprimento da sua missão, que é a educação. Essas pessoas que ouviram, foram chamadas pelo Espírito Santo através da pregação da igreja e inseridas no contexto da comunidade da fé pelo batismo, agora precisam ser treinadas. Treinadas a quê? Treinadas a serem como Jesus Cristo. Afinal, o discípulo é aquele que é o imitador do seu mestre. Então Jesus diz, olha, eu ensinei várias coisas a vocês. Eu tenho dito várias coisas a vocês, que são os apóstolos, para que vocês ensinem a outras pessoas. Depois que elas ouvem a voz da pregação, depois que elas são introduzidas na comunidade, elas precisam ser treinadas naquilo que Jesus Cristo ensinou. E eu chamo a atenção de vocês para a abrangência da ordem pedagógica de Jesus aqui. Jesus está dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Duas coisas importantes aqui. Primeiro,
o verbo guardar. Não é só ensinar as pessoas teoricamente. Não é só ensinar as pessoas a responder corretamente teologia, ok? É ensinar as pessoas a obedecer aquilo que Jesus Cristo ensinou. E chamo a atenção de vocês para a abrangência. Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E é claro, Jesus não está falando apenas daquelas palavras que ele, encarnado, proferiu aos seus discípulos por ocasião do seu ministério terreno. Porque Jesus Cristo é o agente revelacional de Deus desde toda a criação. Ele é a palavra eterna de Deus. Portanto, todas as vezes em que Deus fala através de Jesus Cristo. Ele é o agente revelacional. Ele está lá na criação, trazendo todas as coisas à existência. Ele está revelando a palavra de Deus aos profetas, aos apóstolos, quando eles recebem a inspiração do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo não tem em mente aqui apenas as palavras que ele disse durante o seu ministério encarnado, mas ele tem em mente o todo da Escritura. Nós reformados gostamos muito de falar do sola scriptura, não é verdade? E nos esquecemos muito do tota scriptura. Não é apenas o somente a Escritura, mas é toda a Escritura como um todo. É importante frisar isso, meus irmãos, porque um dos problemas, que não é um dos que eu vou mencionar hoje, que eu acho que nós temos no mundo contemporâneo no que diz respeito à educação, é a natureza dualista da nossa compreensão de religião. Às vezes eu vejo algumas escolas dominicais funcionarem e eu tenho a sensação de que as pessoas que estão participando daquela escola saíram do mundo comum, entraram num outro mundo que não tem absolutamente nada a ver com o mundo no qual elas vivem na sua existência, no seu cotidiano. Porque eu acho que, em parte, por causa dessa nossa dificuldade de perceber o todo do ensino de Jesus Cristo na Escritura, aplicado a todas as áreas da existência humana. Eu penso que um dos nossos desafios maiores é o desafio de ensinar as pessoas a ter uma visão de mundo cristã. E, em geral, nós nos preocupamos muito com isso quando as pessoas estão chegando à adolescência ou à juventude. Muito interessante perceber isso lá no Centro de Pós-Graduação Andreu Jumper. Eu sou professor de uma área de cultura geral, de teologia filosófica. Então, muitos pastores, quando querem ou estão preocupados com os adolescentes, com os jovens da igreja, muitos dos meus alunos chegam lá para mim e dizem: pastor, eu queria que você me ajudasse a montar um curso de cosmovisão lá para os jovens da minha igreja, para os adolescentes da minha igreja. E sabe qual tem sido a minha resposta, em geral, para os meus alunos? Eu digo para eles assim: eu posso ajudar você, mas já passou a fase. Já passou. Agora, não é só formação de cosmovisão, agora é apologética. Por quê? Porque eles já formaram uma visão de mundo. Você quer formar a visão de mundo das pessoas? Então comece a trabalhar com as crianças. É lá que a gente tem que começar esse movimento de estender a nossa visão a respeito do que significa servir a Deus no mundo, que é uma visão muito restrita, em geral, na nossa maneira de compreender. Eu fiz alguns exercícios com esse grupo. Nós usamos lá uma teoria da realidade de um filósofo cristão que divide a realidade em 15 aspectos diferentes, ok? 15 aspectos diferentes. Um filósofo chamado Herman Dooyeweerd, talvez alguém já tenha lido alguma coisa dele aqui. E aí eu encorajei os membros do grupo a dar uma olhada nas aplicações das lições das crianças e verificar quais e quantos dos aspectos apresentados pelo Dooyeweerd lá como aspectos do senhorio de Deus sobre a realidade apareciam nas aplicações. Chutem aí quantos apareciam, em geral. 3. Vida devocional ou religiosa, vida ética e relacionamentos interpessoais. Questões relacionadas à estética, política, economia, direito, linguagem, etc., nunca apareciam nas aplicações. Ou seja, em geral, nós ensinamos às crianças que servir ao Senhor tem a ver com 3 coisas. O que a gente faz na igreja, nossa vida ética e os nossos relacionamentos interpessoais. Mas no que diz respeito à sua política, ciência, estética,
arte, né? Visão de arte, economia, história e linguagem e outras coisas, aí isso aí você pode resolver lá na sua universidade com os especialistas da área, porque a Bíblia e Deus não tem nada a ver para dizer essas coisas. Veja, a gente não faz isso intencionalmente, mas talvez a gente tenha assumido uma mentalidade dualista que se esqueceu desse aspecto que Jesus está dizendo aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, eu espero que essa análise de Mateus 28, 18 a 20, tire qualquer dúvida de nós de que a igreja deve se envolver com educação, não é? E é importante dizer isso porque nós vivemos um tempo em que a educação é geralmente vista como algo de responsabilidade das escolas, de instituições especialistas. Mas aqui está o Senhor Jesus Cristo dizendo que a sua igreja tem uma responsabilidade fundamental no que diz respeito à educação das pessoas. Pois bem, não havendo dúvidas de que a igreja é uma instituição educadora, a minha pergunta é: qual deve ser o foco da igreja? Quais devem ser os alvos, os objetivos da igreja ao se envolver com esta atividade pedagógica, não é? Então, agora o que eu tenho em mente aqui é mais a atividade pedagógica realizada pela igreja dentro de si mesma. Eu não tenho em mente aqui agora, por exemplo, uma igreja que resolve abrir uma escola cristã e assim sucessivamente. Essa é outra palestra. Eu estou me referindo àquilo que a igreja faz em termos de educação, na sua vida cotidiana, na sua vida comunitária, na relação entre líderes e liderados no contexto da igreja. E eu quero usar aqui um texto do apóstolo Paulo para mostrar a vocês qual é ou quais devem ser os alvos da igreja na sua atividade pedagógica. O texto se encontra em Efésios, capítulo 4, verso 7 até o verso de número 16, ok? Quando Paulo diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E preste atenção no que Paulo vai dizer a partir do verso 11, que começa agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Segundo o apóstolo Paulo, qual é a razão pela qual Deus estabeleceu essa dinâmica de ensino e aprendizagem no contexto da igreja de Jesus Cristo? O que Paulo está dizendo aqui é basicamente isso. Quando Deus elaborou, planejou a sua igreja, Deus instituiu uma dinâmica de ensino e aprendizagem. Ele deu determinados dons da palavra a alguns homens, para que esses homens instruíssem a igreja naquilo que ela deve saber. Agora, a pergunta é: qual é o objetivo divino, qual é o objetivo de Deus ao estabelecer essa dinâmica de ensino e aprendizagem? O texto, o tempo inteiro, toca nessa tônica, que é a tônica da maturidade
espiritual. Esse é o alvo maior da igreja no seu ensino ou no cumprimento da sua atividade pedagógica. Paulo diz que Deus faz tudo o que faz, daqui a pouco a gente vai ver o que ele faz, mas ele faz tudo o que faz com um objetivo. Qual é a cláusula de finalidade aqui? Para que, esse é o objetivo de Deus. Deus está trabalhando na vida da igreja com um objetivo. Qual é o objetivo? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo usa aqui duas figuras que ilustram muito bem o que ele quer comunicar com maturidade. A primeira figura, muito explícita, é a figura da criança. Então Paulo diz, olha, Deus trabalha na igreja, na dinâmica de ensino e aprendizagem, com o objetivo que nós não sejamos mais como meninos. A Bíblia é interessante, né? E é por isso que a gente tem que estudar hermenêutica. Tem lugar que a Bíblia manda a gente ser igual criança, não é? Tem lugar que a Bíblia diz que Deus trabalha para a gente não ser como criança. E um dos maiores erros nossos é achar que uma ilustração tem sempre o mesmo significado em textos diferentes. É óbvio, quando a Bíblia está dizendo que a gente tem que ser como criança, ela está se referindo a uma característica particular da vida infantil. Quando a Bíblia diz que nós não devemos ser como crianças, ela está se referindo a outra característica diferente da vida infantil. Toda analogia é sempre parcial. Toda figura é sempre parcial. Quando Paulo diz aqui que não sejamos como meninos, o que ele tem em mente certamente é a inconstância dos meninos. Crianças são pessoas absolutamente inconstantes. Se você tem filho, você sabe disso. Por exemplo, você compra um brinquedo para o seu filho, e aí ele diz, olha, esse é o meu brinquedo preferido. Quanto tempo dura a preferência dele pelo brinquedo preferido dele? Você que tem filho, você sabe disso. 10 minutos, ok? Depois de 10 minutos, ele já tem um outro brinquedo preferido. Né? Ele já quer que você compre um outro brinquedo preferido para ele. Se você não comprar o brinquedo, e eu acho que você nem sempre deve comprar, ok? Quando o seu filho te pedir, fazer um desfavor a ele se você fizer isso, ele vai descobrir um outro brinquedo velho que vai ser o brinquedo preferido dele, ok? Vai durar 15 minutos, porque ele vai ter que achar outro para ser o brinquedo preferido dele também. Se você tem filhos meio dramáticos, você sabe o que é isso. De repente ele chega na sua casa e diz assim, olha, agora minha melhor amiga na escola é fulano de tal. Não é assim? Agora fulano de tal é minha melhor amiga na escola. Aí no outro dia ela chega em casa dizendo assim, olha, agora eu briguei com a minha melhor amiga ontem e agora minha melhor amiga já é a fulana de tal, que ontem eu estava brigada com ela. E aí no terceiro dia, olha, agora de novo a minha melhor amiga é aquela do dia, de 2 dias atrás, porque eu briguei com aquela que agora era minha melhor amiga, e agora a outra que antes era, mas deixou de ser, agora voltou a ser a minha melhor amiga. Crianças são assim. E às vezes nós somos, na vida cristã, como crianças, como meninos, às vezes a gente quer ir na igreja, aí no dia a gente não quer mais. Aí tem dia que a gente quer ler a Bíblia, né? A gente fala, nossa, hoje agora eu tô crente assim, ó, top. Não é? Lendo a Bíblia e tal, aí 2 dias depois fala, não estou querendo ler a Bíblia mais não. Ah não, agora orar, agora oração, então 2 horas de oração por dia, tal, aí dura 2 dias e fala, agora não quero mais orar, tal, agora eu vou participar de todas as programações da igreja, eu quero lá e tal, depois, agora eu não quero mais ir nessa igreja não. A gente é meio inconstante. E o que Deus está dizendo aqui é que Deus está nos educando, Paulo está dizendo que Deus nos educa com o objetivo de que nós sejamos mais constantes, mais maduros, pessoas que tenham uma certa constância na vida espiritual. Mas há uma segunda imagem, que é a imagem das ondas do mar, que é uma imagem mais implícita. Paulo diz aqui que não sejamos como meninos, agitados, levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Paulo talvez tenha em mente aqui as ondas do mar, não é? Que vão sempre para a direção em que o vento as impele aí. E o que Paulo tem em mente aqui? Certamente, o que ele tem em mente é a capacidade, a habilidade, a perspicácia para discernir a verdade do erro. Isso tem a ver com maturidade espiritual. Saber onde é que está a verdade de Deus e onde é que estão os falsos mestres ensinando coisas que não dizem respeito àquilo que Deus deseja que seja ensinado.
Então, qual é o alvo da igreja, ou de Deus, ao elaborar essa dinâmica de ensino e aprendizagem no contexto da igreja? Conduzir as pessoas que deram ouvidos ao Evangelho, foram inseridas na comunidade da fé e estão sendo treinadas a uma estatura de homem maduro. E a medida aqui é a estatura de Jesus Cristo. Agora, a pergunta é, para que isso aconteça, o que é necessário? E isso vai nos ajudar a ajustar agora ainda mais o foco da igreja na sua atividade pedagógica. Porque conduzir pessoas à maturidade ainda é meio genérico. A pergunta é como pessoas são conduzidas à maturidade, porque isso vai dizer muito da maneira como a igreja deve educar essas pessoas. E o que essa passagem diz claramente é que a maturidade é alcançada, em primeiro lugar, por meio do conhecimento do Evangelho. Veja, logo antes de dizer para que todos cheguemos para que todos nós atinjamos a maturidade, Paulo vai dizer que a maturidade é alcançada quando nós chegamos conjuntamente à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Meus irmãos, eu queria dizer outra coisa para vocês, sabe? Eu queria dizer assim, olha, eu vou fazer uma oração forte por vocês e vocês vão se tornar maduros na fé. Venham aqui, ajoelha aqui na frente, aí eu vou botar a mão na sua cabeça, aí eu vou fazer uma oração e você vai se tornar maduro de hoje para amanhã. Mas se eu fizesse isso, eu seria um falso profeta. Não existe atalho para a maturidade espiritual. Como é que nós crescemos na fé? Nós crescemos por meio do conhecimento das verdades do Evangelho. Unidade da fé, o que Paulo tem em mente quando fala de unidade da fé aqui, é o conjunto de doutrinas, de verdades centrais que são inegociáveis no Evangelho. É através disso que nós crescemos na fé. E a que dizem respeito essas verdades? Basicamente, a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você quiser se tornar uma pessoa madura, você precisa aprender o Evangelho de Jesus Cristo, as verdades a respeito de Jesus Cristo e como é que Jesus Cristo responde a cada uma das questões da existência. Então, a maturidade espiritual é alcançada por meio do conhecimento do Evangelho. O que significa que a matéria-prima da atividade pedagógica da igreja, portanto, é o Evangelho. O que a igreja tem que ensinar para as pessoas? O Evangelho de Jesus Cristo. E se ela abre mão disso, ensina qualquer outra coisa que não seja o Evangelho de Jesus Cristo, ela não está cumprindo a sua missão educadora, a sua missão pedagógica, que é conduzir pessoas à maturidade espiritual através do conhecimento do Filho de Deus. Agora, deixa eu mostrar para você que há um segundo elemento importante que nem sempre é considerado por nós na nossa atividade pedagógica. Eu sei que nós cristãos conservadores temos essa primeira maneira aqui como algo muito caro, não é? Nós temos isso com muita reverência e respeito, esse apego ao Evangelho, esse apego à palavra de Deus. Mas há um outro aspecto aqui que nem sempre é considerado por nós na maneira como nós educamos as pessoas no contexto eclesiástico, que é o engajamento no serviço de acordo com a dotação espiritual. Olha que interessante, a dinâmica que Paulo descreve aqui é belíssima. Paulo diz lá no verso número 7 que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não é isso? A graça, quer dizer, não, isso é Tito. A graça de Deus foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Pergunto, Paulo está falando de quê quando ele fala dessa graça concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo? Ele está falando de salvação? Sim ou não? Eu quase ouvi um sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha como não é muito difícil perceber se é ou não. Salvação é proporcional? Tem alguém assim, 80% salvo, 70% salvo, 60% salvo, 40% salvo, 100% salvo? Mas aqui Paulo está falando de uma graça que foi distribuída proporcionalmente. Ela foi distribuída segundo a proporção do dom de Cristo. Então Paulo não está falando, obviamente, de salvação. Está falando de quê? Dons espirituais. Está falando de habilidades, de uma dotação espiritual
que o Espírito Santo concede a cada pessoa que adentra o corpo de Cristo. Todos os membros da igreja possuem dons espirituais. Veja, talvez você não os conheça ainda, mas a verdade é que se você é a habitação do Espírito Santo de Deus, então você tem dons espirituais. E eu não estou falando dos seus talentos naturais, ok? Porque a gente precisa diferenciar essas duas coisas, né? As pessoas dizem, não, pastor, o meu dom é fazer dobradura. Não, isso é um talento natural, ok? E a prova disso é que o crente pode fazer bem dobradura e o ímpio pode fazer bem dobradura, ok? É um talento natural que Deus concede a crentes e não crentes de acordo com a sua graça comum. Dom espiritual é alguma coisa que Deus concede por meio da habitação graciosa do Espírito para a edificação da sua igreja, para ser usado exclusivamente no contexto do corpo de Cristo. Há vários dons descritos no Novo Testamento, você pode ler depois lá acerca dessa questão. Mas o fato é que Paulo está dizendo, quando Deus insere as pessoas no corpo, ele dota essas pessoas com habilidades espirituais. Todos têm dons espirituais. E existe um grupo de pessoas que recebeu o dom da palavra. Quem são essas pessoas? As pessoas responsáveis por, historicamente, escrever, interpretar, anunciar e aplicar a palavra de Deus, ok? É por isso que Paulo diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. De quem que Paulo está falando? Das pessoas que Deus usou historicamente para registrar, interpretar, anunciar e aplicar a palavra de Deus à vida das pessoas. Então, há um grupo de dons que é o grupo, ou que é o conjunto de dons da palavra. Agora, preste atenção no que Paulo diz aqui. Qual é o papel dessas pessoas que receberam os dons da palavra? Treinar as pessoas no exercício dos seus dons espirituais, para que, como um grande corpo funcionando em harmonia, nós atinjamos em conjunto a maturidade espiritual. Interessante, não é? Talvez você esteja dizendo, esse pastor veio falar na conferência reformada, mas está falando de que é a gente que alcança a maturidade espiritual. Veja, essa é a linguagem de Paulo aqui, ok? É isso mesmo. Na santificação, nós já somos pessoas ativas, que participamos ativamente desse processo. Na regeneração, não. Na regeneração, nós somos completamente passivos. Não há nada que nós possamos fazer para nascer de novo. Ou Deus nos toma, ou nós continuamos para sempre mortos. Mas uma vez que nós recebemos vida, espera-se de nós que nós hajamos para que a nossa maturidade espiritual seja alcançada. Por isso que a linguagem de Paulo aqui é essa o tempo inteiro. Ele diz que o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Veja como eu não estou inserindo nada na linguagem de Paulo. É Paulo que está falando que o corpo cresce por meio do serviço harmônico de todos os membros. Ele vai usar a metáfora do edifício para dizer, para a edificação de si mesmo. A igreja, trabalhando em conjunto, pessoas que têm dons espirituais, sendo treinadas por pessoas que têm dons da palavra, engajados no serviço, com o objetivo de atingirmos a maturidade. Irmãos, se existe uma passagem que joga por terra qualquer possibilidade de defesa do desigrejamento, é essa aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que não é possível alcançar a maturidade espiritual fora da igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque o modelo que Deus estabeleceu para que pessoas cheguem até a maturidade espiritual é uma comunidade na qual todas as pessoas recebem dons, são treinadas pelas pessoas que recebem os dons da palavra, se engajam no serviço, no meio desse serviço pisam no pé uns dos outros, se ferem mutuamente para terem que voltar, pedirem perdão uns aos outros, reconhecerem os seus próprios erros, e através de todo esse trabalho e dinâmica, Deus está conduzindo as pessoas até a maturidade
espiritual. Você pode até dizer assim, olha, eu não gosto desse negócio de igreja assim demais, não, sabe? Todas as vezes que eu envolvi com negócio de igreja, assim, deu problema. Agora eu vou ficar só ouvindo agora, não quero saber de fazer nada mais na igreja. Antes do pastor impetrar a bênção, agora eu já estou indo embora, eu não quero saber de ver ninguém na igreja, porque, olha, todas as vezes que eu comecei a fazer as coisas, deu errado. Falou, irmão, todas as vezes que você faz as coisas, dá errado, tem uma alta probabilidade de problema ser você. Não é? Tem uma alta probabilidade. Não é? São todas as vezes, tem uma alta probabilidade. Mas eu quero lembrar você que esse caminho pode ser confortável. Esse caminho, o caminho da... Eu vou ficar quieto aqui como ouvinte de sermão. Mas ele é o caminho do nanismo espiritual. Ninguém vai crescer assim. Por quê? Porque o crescimento exige, além de conhecimento do Evangelho, treinamento prático do Evangelho no contexto do serviço comunitário. E aqui vem a minha questão, por que eu estou dizendo que, em geral, nós temos dificuldade com essa questão aqui? Porque nem sempre o treinamento para um tipo de serviço está no foco do nosso empreendimento pedagógico no contexto da igreja local. Aliás, eu já ouvi algumas frases de superintendentes de escola dominical que elas são bem interessantes, têm um propósito. Eu sei que as pessoas não falam isso com maldade, mas que acabam jogando isso aqui por terra. Por exemplo, eu já vi pessoas incentivando outras a irem à escola dominical, dizendo mais ou menos o seguinte: qual é a única escola no mundo na qual você não se forma? Já viram isso alguma vez? Qual a única escola? É a escola dominical. Veja, eu entendo. Qual é o grande objetivo desta pessoa? É incentivar, dizer à pessoa, olha, você nunca pode parar de vir à escola dominical. A escola dominical é o lugar onde você aprende a Bíblia, você precisa da Bíblia o tempo inteiro. É isso que ela está querendo dizer. Mas não é muito estimulante você ir para uma escola que você nunca se forma, ok? E eu acho que entender isso talvez nos ajude a elaborar modelos em que a gente treine pessoas para o serviço e elas possam oportunamente exercer o serviço para o qual foram treinadas e descobrirem outras razões que as levarão a voltar para o banco para estudarem novamente, para aperfeiçoar o seu serviço prestado. Então, eu estou aqui agora já são minhas viagens, tá? Minha viagem aqui é talvez uma igreja que queira investir em ação social e que resolva, então, treinar um grupo de pessoas na escola dominical para fazer ação social de maneira adequada. E aí, então, elabora um programa de 2 anos de treinamento de ação social com um 3º ano de atividade prática. Ao invés daquelas pessoas que foram treinadas vir para a escola dominical no 3º ano, elas vão fazer ação social. Ok? Já parou para pensar no que seria, como seria revolucionário isso? O pastor chegar para parte da igreja e dizer assim: vocês que durante 2 anos treinaram ação social, vocês não vão vir à escola dominical esse ano. Seria revolucionário, não seria? Por que vocês não vão vir? Porque vocês agora vão abrir um trabalho de ensino em uma instituição de carência social na nossa cidade. E durante esse ano vocês vão levantar as necessidades de treinamento posterior. Pessoas que foram dotadas por Deus com dom de ajuda, pessoas que foram dotadas por Deus com dom de misericórdia e que estão sendo treinadas pela comunidade da fé para exercerem os seus dons pessoais de maneira adequada no contexto do corpo de Cristo. Ok, 1 ano é muito, né? Assusta. 6 meses. Vai lá, faz aquele trabalho, de volta 6 meses. Quais foram as maiores dificuldades que nós enfrentamos? Foram X, Y e Z. Então agora nós vamos elaborar um currículo para atingir essas necessidades particulares. Mais 1 ano e meio de estudo, agora não dá para abandonar o trabalho lá, então já tem uma outra equipe aqui que está indo para lá fazer isso parcialmente. Vocês vão vir de 15 em 15 dias à escola dominical, no outro domingo vocês não vão estar aqui, vão estar lá servindo as pessoas naquilo. Parece estranho, né? Na nossa cabeça como tirar as pessoas da escola dominical? Eu me lembro, por exemplo, que uma vez eu tirei um grupo de adolescentes para evangelizar na fila de um presídio que tinha próximo à igreja onde eu ministrava. E alguns diáconos acharam estranho que o pastor estava tirando os adolescentes da escola dominical. Veja, nós estávamos estudando sobre evangelização e eu só queria dar a eles uma oportunidade prática de experimentarem na prática o que era falar do Evangelho para as pessoas que estavam naquelas condições. Veja, o que eu quero que você perceba é que existe uma dinâmica de serviço que Deus estabeleceu no contexto da Igreja de Cristo. Ele dota pessoas
dá dons da palavra a outras pessoas, pastores e não pastores, ok? Recebem dom de ensino, recebem dom da palavra. Pastores ordenados e pessoas que não são pastores ordenados. Para quê? Com um objetivo, diz o texto de Paulo, treinar cada um dos membros da igreja que recebeu dons específicos, para que eles ocupem o seu lugar harmônico dentro do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo então efetue o seu próprio aumento, cresça diante da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, qual deve ser o foco da igreja, de acordo com esta passagem? A maturidade espiritual dos crentes, que é alcançada por meio do conhecimento do Evangelho e do engajamento dos crentes no serviço de acordo com a sua dotação espiritual, que exige treinamento pedagógico por parte da liderança e daqueles que receberam dons da palavra. Para mencionar aqui o mestre Calvino, escrevendo nas Institutas no livro 4, capítulo 1, parágrafo 1, Calvino descreve a igreja como aquela instituição, veja como Calvino, ou como a minha tese concorda com Calvino, eu ia soberbamente dizer que Calvino concorda comigo, mas como a minha tese concorda com a tese de Calvino, de que esse é o foco da igreja, levar pessoas à maturidade da fé. Então ele descreve a igreja como a instituição no seio da qual Deus quis que seus filhos sejam reunidos, não apenas para serem alimentados pelo ministério dela, enquanto estão ainda na idade infantil, mas que ela exerça sempre um cuidado maternal para os governar, até que venham a ter idade adulta. Isto é, até que os filhos atinjam os últimos objetivos da fé. Porque não é lícito separar essas duas coisas que Deus juntou. Que a igreja seja mãe de todos aqueles de quem Deus é o Pai. Então Calvino usa essa figura da igreja como a mãe dos crentes, não é? Porque é na igreja que nós nascemos, na igreja que nós somos nutridos para que alcancemos a maturidade espiritual. Não pode chamar, dizia Calvino, seguindo Cipriano, se não me engano, não pode chamar Deus de Pai aquele que não tem a igreja como mãe, ou não tem a igreja por mãe. E obviamente, o que Calvino está dizendo aqui é algo diferente do que entende o catolicismo romano, não é? De que a salvação vem por meio da aplicação da igreja. O que Calvino está dizendo é que a igreja é o meio através do qual flui a palavra de Deus que transforma e edifica as pessoas. Então, até aqui nós já realizamos os dois primeiros movimentos. Já vimos que a igreja é uma comunidade pedagógica, isso é parte da sua missão, a missão de educar os crentes. Já vimos qual deve ser o foco da igreja nesse particular, maturidade espiritual alcançada por meio do conhecimento do Evangelho e engajamento dos crentes no serviço. E agora eu quero mencionar aqueles que são desafios, alguns desafios urgentes, na minha opinião, nesse momento para a educação eclesiástica contemporânea. Eu quero dizer, irmãos, que esses dois que eu vou apresentar aqui são frutos da minha percepção, obviamente, e eles são apenas dois, não significa que são os únicos, tá? Eu creio que nós temos vários outros desafios. Então, por exemplo, eu creio que um desafio que a igreja tem, não é o que eu vou mencionar aqui, é o desafio do treinamento de professores, treinamento das pessoas que ensinam. Esse é um desafio muito grande. Eu fiquei impressionado quando eu abri o grupo de educação, grupo de trabalho de educação no André Jumper. Nós fizemos uma divulgação de mais ou menos uma semana, dizendo, olha, quem tiver interesse aparece aqui, numa terça-feira. E eu imaginei que iam aparecer lá, sei lá, umas 10, 20 pessoas. A gente tem um auditório para 80 pessoas. E naquele dia o auditório lotou. Tinha 80 pessoas interessadas em participar do grupo de educação cristã. E eu acho que isso é reflexo de uma demanda real no contexto da igreja contemporânea, que é a falta de treinamento das pessoas que ensinam. Boa parte delas faz isso de maneira leiga, sem nenhum tipo de treinamento prévio. É um grupo de pessoas que tem uma boa vontade absurda, não é? Mas que poderia ser mais equipada se tivesse um treinamento mais
adequado. Eu não falo isso para lançar peso sobre os ombros da liderança eclesiástica, que tem, obviamente, várias demandas a cumprir. Eu digo isso para que nós pensemos em caminhos que sejam talvez mais fáceis em nossa época para fazer isso. Há muita coisa que a gente não pode fazer, mas que tem outras instituições fazendo, mesmo à distância. Nós nunca tivemos tanta facilidade de ter um curso de preparação teológica quanto nós temos na nossa época, sem sair de casa, só abrindo o computador ou o nosso celular. Então, talvez a gente possa direcionar as pessoas para essas coisas ou para esses lugares. Então, esse é um desafio. Um outro desafio é aquele que eu mencionei antes, que é o de ampliação das aplicações. A gente precisa fazer isso com urgência, a gente precisa ajudar as crianças, principalmente, e as pessoas de modo geral, a perceberem como Deus se relaciona com todas as áreas da vida de modo mais específico, para que as pessoas consigam conversar com as pessoas na vida comum a respeito dos assuntos diversos da vida cotidiana, à luz de uma perspectiva cristã. Então, esse é um outro desafio, mas eu vou apresentar aqui 2 específicos que eu acredito serem bastante urgentes no mundo contemporâneo. E com isso, eu termino a minha palestra de hoje. Eu não estou dizendo isso para dizer que já está acabando, não. É porque esse ponto aqui vai demorar bastante, ok? Mas é só para animar vocês e dizer que ela vai acabar, ok? Então, o primeiro desafio importante é o que eu estou chamando aqui de o desafio do planejamento intencional de longo prazo, ok? Então, esse é um desafio importante. E veja, quando eu falo para nós, eu estou me referindo aqui principalmente a cristãos conservadores, que é o núcleo no meio do qual eu tenho mais trânsito entre os evangélicos do nosso país. Eu não tenho muito conhecimento de como igrejas de matriz pentecostal, evangelical, realizam educação cristã no contexto das suas instituições. Então, eu não poderia falar a respeito delas. Eu só posso falar a respeito da nossa casa, né, daquilo que eu conheço, que é o grupo mais conservador dos cristãos evangélicos brasileiros. Então, acho que esse é um desafio entre nós, não é? O desafio do planejamento intencional de longo prazo. Por que eu estou dizendo que esse é um desafio? Porque, lamentavelmente, nós temos uma mentalidade anti-planejamento entre conservadores brasileiros, ok? Nós temos uma ideia de que planejar é errado. E nós temos a ideia, nós fazemos a defesa de que a missão da igreja, ela já está delineada pelo Deus soberano, e que qualquer tipo de planejamento mais profundo seria uma desconsideração para com a soberania de Deus. Então, essa é a defesa maior que a gente tem frequentemente no nosso meio. Nem sempre isso é declarado, mas a gente percebe, por exemplo, nas críticas que a gente faz a todo mundo que planeja, como se fosse pragmático. Okay? Então, todo mundo que elabora um planejamento, se falou a palavra planejamento estratégico, então, aí já vai tomar um tiro de um conservador, ok? Porque é isso mesmo, que a gente tem a ideia de que, olha, não se pode planejar é atentar contra a soberania e o governo de Deus. Irmãos, eu entendo que nós devemos ter cuidado com a maneira como nós planejamos, ok? Eu entendo isso. Mas eu tenho um receio, eu tenho um medo. Sabe qual é o meu medo? É o medo de que a crítica ao planejamento em si seja, na verdade, uma fuga do reconhecimento de limitações e de critérios mais objetivos de avaliação do nosso ministério. Aqui eu estou dando como é que eu diria, uma varada em mim mesmo e nos meus colegas pastores conservadores. O que eu estou dizendo é o seguinte: talvez esse nosso ranço, essa nossa briga com o planejamento em si, e não com um tipo particular de planejamento, possa revelar um certo receio do nosso coração de admitir certas deficiências. Por exemplo, eu não conheço nomenclatura de planejamento. Eu trabalho, às vezes, com palavras típicas de nomenclatura de planejamento, como se fossem intercambiáveis, mas as pessoas que entendem de planejamento às vezes me corrigem.
Diz, olha, isso que você chama de meta não é bem meta. Isso que você chama de objetivo não é bem objetivo. Isso que você chama de princípio não é bem princípio. Elas vão me corrigindo. Por quê? Porque eu não tenho treino, habilitação para lidar com essa linguagem de planejamento. Então, é mais fácil para mim dizer, planejar é pecado, do que estudar planejamento, para poder aprender a fazer isso de maneira adequada. Além disso, talvez nós tenhamos o receio de que planejar dê critérios objetivos para avaliar se nós estamos indo bem ou não num determinado lugar. Porque enquanto a coisa é genérica, a gente vai dizer, não, olha, ninguém pode avaliar se o ministério está bom, se o ministério está ruim. Mas a partir do momento em que a gente tem um planejamento específico e critérios mais objetivos, a gente se torna mais vulnerável à avaliação nossa e à avaliação das pessoas. Então, eu suspeito, isso aqui é só uma suspeita, qualquer um pode discordar disso, tá bom? É uma suspeita de que talvez no meio desse ranço contra o planejamento exista alguma coisa da dificuldade de lidar com a nossa ignorância a respeito da nomenclatura e de como fazer isso de maneira adequada e até o receio de criar critérios mais específicos para avaliação de um ministério particular. No entanto, quando nós olhamos para a nossa teologia de um modo geral, não dá para ser contra planejamento. Por que não dá para ser contra o planejamento? Primeiro, porque nós precisamos nos lembrar que, embora a teologia reformada sempre afirmasse, ou sempre tenha afirmado a doutrina da soberania de Deus, ela afirma isso junto com a afirmação da responsabilidade humana. Ou seja, a teologia reformada não é fatalista. Ela não é uma teologia do tipo, olha, vai vivendo aí, vive, ok? Vai vivendo e deixa as coisas acontecerem. Não. A nossa teologia é uma teologia que falou de previdência, de ser previdente, de cuidar dos recursos. A nossa teologia é uma teologia que diz que ao mesmo tempo em que Deus é soberano, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E uma das características de Deus é que Deus é um Deus que planeja. Deus tem um plano. Deus está executando um plano ao longo da história. E nós, como imagem e semelhança de Deus, precisamos planejar. Você pode se lembrar de vários provérbios bíblicos que falam do planejamento de maneira positiva, não é? Por exemplo, o coração do homem pode fazer planos. Veja, eu sei, a gente sempre quer o adversativo, né? Mas o adversativo só vem depois do afirmativo. O afirmativo é pode fazer planos. A crítica que Tiago faz ao planejamento, por exemplo, não é uma crítica ao planejamento em si, mas é uma crítica à autonomia no planejamento. Ou seja, planejar sem considerar os limites estabelecidos pelo Criador para reger o planejamento. Tiago diz, olha, como é que vocês dizem, olha, nós vamos lá, vamos vender, vamos fazer as coisas, então vamos ter lucro, etc. Vocês estão se esquecendo que aquilo que vocês são e aquilo que Deus é impõe limites aos planos de vocês? Vocês não podem, por exemplo, planejar com todas as convicções e certezas os resultados das suas ações, porque isso não depende exclusivamente de vocês. Isso depende da ação de Deus através de vocês. Mas Tiago não condena o planejamento em si, condena um tipo de planejamento que é autônomo, que desconsidera os limites estabelecidos por Deus. Então, a nossa teologia, na verdade, incentiva o planejamento, porque afirma a nossa responsabilidade, afirma que nós somos criados à imagem de um Deus que planeja e que nós revelamos esse Deus que planeja quando nós estabelecemos planos para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa educação e assim sucessivamente. Além disso, a missão apresentada na Escritura é uma missão genérica, e ela não anula as especificidades de igrejas locais. Veja bem, aquilo que Jesus Cristo disse que a igreja deve fazer, se aplica absolutamente a todas as igrejas. Qual é a missão de cada uma das igrejas locais que se estabelecem como igreja de Jesus Cristo? Fazer discípulos. Como? Evangelizando,
cultivando a comunhão, criando um ambiente satisfatório para o desenvolvimento dos dons espirituais e o crescimento em piedade e educando as pessoas. Essa é a missão de todas as igrejas locais. Mas preste atenção, todas as igrejas locais, independente de época, lugar ou estágio de desenvolvimento, cumprem essa missão da mesma maneira exatamente? Os desafios das igrejas locais são todos idênticos? Eu diria, não. Por quê? Primeiro, por causa do estágio individual de cada uma das igrejas, cada igreja local. Então você tem uma igreja local que, por exemplo, por causa da sua idade, sei lá, 30 anos, está uma igreja pujante e uma igreja que está envolvido com evangelização e já está, por exemplo, fazendo evangelização no bairro, lidando com uma classe ou classes de pessoas que são geralmente consideradas difíceis para serem evangelizadas. Você tem uma igreja nascente de 1 ano que, sei lá, não está evangelizando ninguém. Veja, isso aqui são só exemplos, tá? Eu não estou querendo dizer que uma igreja de 30 anos sempre evangeliza mais do que uma igreja de 1 ano. Às vezes uma igreja de 1 ano está evangelizando muito mais que uma igreja de 30, 40, não é? Tem um monte de igreja antiga morrendo por aí porque não está cumprindo a sua missão de maneira adequada. Mas o meu ponto é dizer, existem igrejas em estágios distintos. Ambas precisam alcançar a maturidade, mas o desafio de ambas num determinado momento é diferente. Então elas precisam de um planejamento particular, específico para aquelas igrejas locais. Além disso, as igrejas estão em contextos culturais distintos. Então é impossível dizer que uma igreja que está numa cidade do interior de 15 mil habitantes, onde a economia é basicamente agrícola, tem os mesmos desafios de uma igreja na Avenida Paulista, na maior cidade do Brasil, vivendo naquela região. Ou seja, sim, há um sentido no qual é o mesmo. É o mesmo. Qual é o desafio? Fazer discípulos, evangelizando, criando um ambiente de comunhão e ensinando as pessoas. Esse é sempre o desafio. Mas por causa do contexto, isso tem nuances diferentes, particulares, para cada uma das igrejas específicas. Isso faz com que, embora a missão esteja dada por Deus, nós tenhamos algo a fazer para contemplar comunidades locais, instituições ou igrejas locais, por causa do seu estágio individual e por causa do seu contexto cultural. O meu ponto, irmãos, é dizer o seguinte: nós temos um desafio, que é o desafio do planejamento intencional de longo prazo, e para isso nós precisamos, em primeiro lugar, entender que planejar não é em si mesmo algo pecaminoso. Eu diria que porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus como seres planificadores por natureza, planejar é simplesmente inevitável. Ou seja, todo mundo vai planejar em algum nível. A questão é se o planejamento será intencional e de longo prazo, como eu estou propondo, ou se ele será de curto prazo e não intencional. E a minha defesa é que, em geral, nós, por causa da nossa mentalidade anti-planejamento, nós temos uma cultura de planejamento de curto prazo. Então, igrejas locais mais tradicionais no Brasil geralmente planejam para 1 ano. Então, tem o tema do ano, tem o hino do ano, tem o versículo do ano. Em geral é assim, ou seja, é 1 ano de planejamento. E é pouquíssimo intencional. Quando a gente fala de planejamento, muitas vezes nós estamos falando de calendário. É sinônimo de calendário. Saber quais são as atividades que a gente vai realizar ao longo do próximo ano. Então, a gente tem, em geral, um planejamento de curto prazo e um planejamento pouco intencional, quase que reduzido à questão de um calendário. E qual é a minha proposta? A minha proposta é que igrejas locais tenham um planejamento de longo prazo, um planejamento mais longo. Veja, eu não sou eu que vou definir o que é longo e o que não é, ok? Eu não sou especialista em planejamento, mas eu já ficaria mais satisfeito se a gente pensasse a nossa igreja, por exemplo, para 3 anos,
para 5 anos, quem sabe para 10 anos. E veja, quando eu falo de planejamento aqui, eu não estou falando se submeter a teorias apóstatas de planejamento. Eu estou falando de planejar de acordo com os limites estabelecidos por Deus para servir à missão que Deus estabeleceu para a igreja, mas pensando numa igreja específica e particular. E que nós sejamos mais intencionais, não reduzamos o planejamento a apenas a questão do calendário. Agora, por que isso é importante? Isso é importante porque existe uma relação fundamental entre planejamento pedagógico e planejamento eclesiástico. Por quê? Porque um currículo é um meio para um fim. Em geral, as pessoas chegam lá na minha sala, muitas pessoas falam, eu quero um currículo para a minha igreja, pastor. Aí eu pergunto, mas você quer ir para onde? Porque o currículo é isso, o currículo é um meio para atingir um fim. Dependendo do que você disser, eu quero chegar em tal lugar. Aí eu vou dizer para você, olha, para você chegar em tal lugar, você precisa passar pelas estações X, Y e Z. Então, o seu currículo vai caminhar nessa direção. Não é para esse lugar que eu quero ir para esse lugar. Veja, se você estiver indo para um lugar que Deus não mandou você ir, aí eu vou falar assim, olha, você tem que voltar e ler a Bíblia de novo, ok? Porque isso já é um planejamento autônomo, é um planejamento apóstata. Mas, se você disser, olha, pastor, a minha igreja é uma igreja que está evangelizando bem, é uma igreja que está ensinando muito bem, mas a comunhão lá não está legal. Assim, a gente não tem um ambiente muito propício, muito favorável. Então eu quero bater nesse negócio. Ok, é nisso que você quer bater? Olha, isso é parte da missão da igreja mesmo. Jesus disse que a igreja tem que fazer isso. Agora, vamos tentar ver como é que a gente pode direcionar ou elaborar um planejamento pedagógico que possa servir a esse objetivo mais particular. Então, é muito importante que a gente tenha um planejamento intencional a longo prazo, para que a gente possa planejar com mais cuidado o ambiente pedagógico da nossa igreja. Irmãos, eu fui chamado a atenção disso, ou para isso, numa ocasião em que eu estava numa igreja, havia sido convidado para pregar naquela ocasião, e aí o pastor recebeu naquele dia a caixa com as revistas da escola dominical que a classe de adultos ia estudar a partir daquele trimestre. Ele pegou a caixa naquele domingo, a caixa estava fechada, lacrada, e ele abriu a caixa na frente da igreja com as seguintes palavras: irmãos, chegou aqui o material da nossa editora, vamos ver o que é que nós vamos estudar esse trimestre. Em outras palavras, o pastor não sabia o que o povo ia estudar naquele trimestre. Nós estamos falando de 3 meses, mas não havia intencionalidade no planejamento naquela ocasião. Então nós precisamos de um planejamento mais a longo prazo, esse é um desafio na minha opinião. O segundo desafio é o que eu estou chamando de um ensino evangélico. E evangélico está entre aspas ali, porque eu já usei essa palavra em alguns lugares e ela já causou confusão, ok? Mas eu não tenho outra melhor por enquanto, então eu continuo usando a que pode causar confusão até que eu arrume uma outra melhor para colocar no lugar. O que eu estou chamando de ensino evangélico é algo muito parecido com uma abordagem de pregação que tem se tornado cada vez mais popular no nosso meio, que é a abordagem de pregação cristocêntrica. Mas eu estou evitando chamar de cristocêntrica, porque cristocêntrica parece que é só achar Jesus no texto bíblico. Enquanto, na verdade, me parece que o objetivo é um pouco mais amplo. Veja, eu não estou dizendo que os estudiosos de pregação cristocêntrica pensam assim. Eu estou dizendo que no popular acabou virando isso, achar Jesus no texto bíblico. E eu acho que o objetivo nosso é mais profundo, é conduzir as pessoas ao Evangelho e às suas aplicações, as verdades fundamentais do Evangelho, que tem a ver, obviamente, com a pessoa de Jesus Cristo, mas tem a ver com aquilo que ele fez e com as aplicações, as implicações daquilo que ele fez. Por isso que eu estou chamando aqui de um ensino evangélico.
Talvez você esteja olhando e falando, pastor, mas, assim, por que você está falando sobre isso? Assim, não deveria ser assim em todas as igrejas? Sim, deveria. Mas a verdade é que o que me fez começar aquele grupo lá no Andrew Jumper no início do ano, tinha a ver exatamente com isso aqui. Sabe qual era a questão? Eu tinha uma suspeita de que boa parte do ensino que nós oferecemos, principalmente às crianças, eu vou trabalhar com as crianças, tá bom? Mais especificamente, seguia uma abordagem exemplarista do conteúdo da Escritura. Principalmente das histórias bíblicas, porque os currículos de departamento infantil, eles em geral são baseados nas histórias, eles são currículos narrativos, o que eu acho já é um conhecimento bem abstraído, né, extraído da pedagogia, que diz que crianças aprendem com mais facilidade através de histórias. Então, boa parte dos currículos de departamento infantil se assentam em histórias bíblicas. Eu tinha suspeita de que boa parte da abordagem das histórias bíblicas com crianças eram abordagens exemplaristas. O que eu estou chamando de uma abordagem exemplarista? Vamos definir aqui. Primeiro, uma abordagem na qual as histórias bíblicas elas são tratadas como unidades isoladas. Ou seja, tem a história de Moisés, tem a história de Abraão, tem a história de Davi, tem a história de Sansão, tem a história de Gideão, tem a história de Paulo, tem a história de João, tem a história de Jesus também, que é igual, mesmo peso, tá? Da história de Davi, da história de Moisés, da história de José do Egito, e assim sucessivamente. Então, são histórias tratadas como unidades isoladas. Boa parte do foco está nas relações horizontais. Então, por exemplo, quando trabalha lá com Abraão e Isaac, e aí a relação em foco é a relação entre o pai e o filho naquela ocasião. Ou então trabalha com Davi e Saul. Qual é o foco? O foco está colocado lá na relação entre esses dois personagens bíblicos. Ou Davi e Golias, aí a relação entre o Davi e Golias, como é que eles conversaram na hora da batalha e assim sucessivamente. Então, foco nas relações horizontais. Os personagens geralmente são tratados como exemplos morais, negativos ou positivos, ok? Então, José do Egito correu da mulher que queria namorar com ele, estava errado. Faça você também isso, ok? Davi, ele foi muito corajoso quando ele enfrentou o gigante Golias, então também faça isso. Abraão, Deus falou para ele que ele ia ter um filho, ele não acreditou em Deus, foi lá e arrumou um filho com outra mulher. Não faça isso, ok? Então, essa é a ideia, assim, os personagens, em geral, são vistos como exemplos de moral ou de ética negativos ou positivos. E o objetivo das lições, em geral, é estimular na criança a obediência, ou estimular a criança a obediência. Isso é o que eu estou chamando aqui de uma abordagem exemplarista. Eu tinha uma suspeita de que isso era assim. Hoje eu não tenho mais suspeita. Eu tenho certeza, ok? Eu tenho certeza. Porque nós fizemos várias pesquisas e encontramos, por exemplo, lições da parábola do bom samaritano, em que a aplicação no final é cuide das plantas. Eu não estou brincando, meus irmãos. Estou falando sério. Parábola do bom samaritano e a aplicação final é você precisa aprender a cuidar das plantinhas. Ok? Qual é o problema de uma abordagem exemplarista? Qual é o problema de uma abordagem exemplarista? Primeiro, ela tem um problema literário. Ok? Qual é o problema literário? O problema literário é que a Bíblia não é um conjunto de histórias isoladas. A Bíblia é uma única história. E todas essas histórias que a gente trata com elas isoladamente, elas na verdade compõem, elas são cenas de uma única história, que nós frequentemente, nos estudos de cosmovisão, chamamos de criação, queda e redenção. É a história da redenção. A Bíblia é essa história de como Deus criou o mundo, de como a gente estragou o mundo que Ele criou e de como Ele está consertando, através de Jesus Cristo, o mundo que Ele criou e a gente estragou. É isso. Essa é a história da Bíblia, ok? Cada um dos personagens que tem na Bíblia estão participando de uma única história. Qual é a história? Deus criou um mundo,
a gente estragou o mundo quando se rebelou contra ele, Deus está consertando o mundo que ele criou e a gente estragou por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Essa é a história da Bíblia. E todas as demais servem a essa história. Então, o problema da abordagem exemplarista é que ela não faz justiça à Bíblia como literatura. Ela não faz justiça à Bíblia como uma história. Em segundo lugar, ela tem um problema teológico. Qual é o problema teológico? É que ela tem uma soteriologia legalista. Ela parte do princípio de que Deus fica, Deus nos aceita por causa da nossa obediência e Deus nos rejeita por causa da nossa desobediência. Ou seja, se você obedecer a Deus, então você vai ser amigo dele. Agora, se você desobedecer a Deus, então você não vai ser amigo dele, você vai ser rejeitado a ele. Veja bem, a obediência tem um lugar importante na nossa relação com Deus? Claro que tem. Mas é o lugar da justificação? Ou seja, você é justificado pela sua obediência e deixa de ser justificado pela sua obediência? Claro que não. Nós sabemos que ninguém é justificado por obras da lei. Esse é o ensino da Escritura que foi reafirmado pela teologia reformada. Mas o background soteriológico da abordagem exemplarista é o legalismo. No fundo, o que a gente está ensinando para a criança é, olha, você vai ser amigo de Deus se você obedecer a Ele. Se você não obedecer, Deus vai largar você de mão. Ok? Então, esse é o problema teológico, o problema legal, que é o legalismo. E, obviamente, que isso tem um problema prático. Por quê? Porque o legalismo só tem um de dois finais. Ou o desespero ou a hipocrisia. Ok? Não tem outra saída para o legalismo, meus irmãos. O legalismo faz de nós ou um autêntico desesperado ou um tranquilo hipócrita. Ok? Se você for honesto com você, você vai ser igual Lutero. Como é que era Lutero? Desesperado. Desesperado. Ele sabia que Deus era santo, ele sabia que ele era pecador, ele tinha aprendido que para ele ter amizade de Deus, ele tinha, além de crer em Jesus, ele tinha que ser bom, fazer as coisas certas, só que ele não conseguia fazer as coisas perfeitamente como ele tinha que fazer. E olha que Lutero talvez foi um cara que teve uma vida devocional mais séria do que a esmagadora maioria de todos nós aqui. Uma vida muito regada, né, a momentos de devoções intensas, a penitências e etc. Mas ele não se satisfazia, porque ele sabia que ele era imperfeito. Então ele se tornou um homem desesperado. Ou então você vai se tornar um hipócrita, como Paulo acusa Pedro em Gálatas capítulo 2 de ser. Quando você chegou em Antioquia, você comia com todo mundo. Aí veio o pessoal lá de Tiago, agora falando que os gentios aqui não são da fé porque não se submetem às práticas judaicas. Aí agora você começou a causar divisão no meio da igreja também. Se você é judeu, não vive como judeu, por que você está obrigando os gentios a viverem como judeus? Foi isso que Paulo falou para Pedro quando bateu de frente com ele, escrevendo aos Gálatas lá no capítulo 2, né? Contando o que aconteceu em Antioquia. Então, o ponto é, só existem essas duas saídas. Duas saídas. Quer dizer, que não são saídas, né? São dois pontos de chegada para o legalismo. Ou o desespero, ou a hipocrisia. Não há outro caminho. Então, tem um problema prático aí. Então, pensa numa criança lá que aprendeu que tem que ser corajosa, porque se ela for corajosa, ela vai vencer os gigantes. Vai chegar uma hora que ela vai trombar com um, vai bater nele e vai cair. Ok? Vai cair, porque isso acontece na vida o tempo inteiro, ok? Vai cair. E aí, a hora que ela cair, das duas, uma, né? Ela pode ficar desesperada, e falar, Deus não me ama. Ou ela pode levantar toda cambaleando com o olho roxo e falar, não foi nada. Olha como é que eu estou bem. Ok? É isso. Porque ela foi treinada de alguma forma nessa mentalidade. Eu creio que o nosso grande desafio é abrir mão dessa mentalidade mais exemplarista em prol daquilo que eu estou chamando aqui de uma abordagem evangélica. O que seria uma abordagem evangélica? Uma abordagem que considera cada uma das histórias particulares como cenas de uma narrativa maior. Que estuda, sim, a história de Abraão, de Moisés, de Gideão, de Davi, etc., mas procura sempre relacionar essas histórias com a história da redenção, descobrindo o papel dessas histórias dentro dessa história maior.
Nesse caso, o foco não está nas relações horizontais, mas está na relação vertical. O que importa não é como Abraão se relacionava com Isaac, é como Deus está se relacionando com Abraão, como Deus está se relacionando com Isaac. Porque no final das contas, aquilo foi escrito para que você saiba como Deus se relaciona com você. O que interessa não é como Davi e Saul se relacionaram entre si. Ok, se tem uma coisa importante lá na relação deles para entender o significado do texto, isso deve ser trabalhado. Mas o foco central é como Deus se relaciona com Saul, como Deus se relaciona com Davi. Porque aquilo foi escrito para que a gente saiba como Deus se relaciona conosco. Então, foco nas relações verticais. Os personagens, ao invés de serem vistos como exemplos de ética, são vistos como objetos da ação divina e participantes da história da redenção. Então, o que me interessa não é o heroísmo de Davi, o heroísmo de Moisés, o heroísmo de Abraão, porque na Bíblia não tem um monte de herói. A Bíblia só tem um herói, ok? Sim, a gente tem lá a galeria dos heróis da fé, não é? Mas eles são heróis porque receberam do verdadeiro herói a graça para fazerem aquilo que fizeram. O autor da Epístola aos Hebreus, o tempo inteiro está dizendo que eles fizeram o que fizeram pela fé. Ou seja, foi por causa da fé, da união com Cristo, que eles puderam fazer o que fizeram. Então, o herói da Escritura é o Senhor Jesus Cristo. E qual é o objetivo final? É encaminhar as pessoas ao Evangelho, que é o lugar onde elas encontram a solução para os seus problemas e o caminho para o desenvolvimento espiritual. Então, é no Evangelho e não numa mentalidade legalista que nós encontramos a solução para as nossas crises espirituais e os recursos necessários para nos desenvolvermos na fé, sendo já cristãos. Por que essa abordagem, na minha opinião, é melhor? Primeiro, porque ela tem um benefício literário, ela faz justiça à Escritura como um único livro, uma única história. Ela tem um benefício teológico, o background soteriológico dela é o background da Escritura, tal qual elaborada lá pela tradição reformada, não é legalismo, é evangelho. E tem um benefício prático, porque a criança que aprendeu lá a historinha do Davi e do Golias e se sentou e deu de cara com um gigantão e rebentou a cara no chão, aprendeu por meio dessa abordagem que toda hora que ela encontrar um gigantão, rebentar a cara e cair, ela pode voltar para Jesus Cristo. Porque, na verdade, a lição de Davi e Golias não é enfrente seus gigantes e tenham coragem. Aliás, vamos trabalhar aqui como um exemplo com essa história para ver como é que seria uma abordagem dessa história ou dessa história nas duas abordagens, não é? Então imagine que você seja um professor lá e está dando aula sobre Davi e Golias. E se você trabalha com uma abordagem exemplarista, o que você vai fazer? Você vai isolar essa história, você vai trabalhar com a relação lá que aconteceu da guerra, e você vai ensinar para a criança que Davi foi um indivíduo muito corajoso. Afinal de contas, olha, tentaram até colocar uma armadura nele, ele não precisou, ele foi sozinho. E ele, rodou a funda com 5 pedrinhas, ok? Jogou na cabeça do gigante, o gigante caiu. Então, todas as vezes que você encontrar um gigante na sua frente, você precisa ser corajoso, ok? Porque se você for corajoso, você vai vencer os gigantes. Isso seria uma abordagem bem exemplarista da história de Davi. Eu já disse quais são os problemas, né? O problema é, beleza, a criança relacionou o gigante a um problema na vida, vai chegar uma hora que ela vai encontrar um problema na vida, vai cair. Mesmo na luta dela contra o pecado, ela vai cair. E aí das duas uma, ou ela vai falar, não sujei nada, estou bem, ou então ela vai se desesperar. Agora, como é que seria uma abordagem evangélica disso? Quem é Davi? Davi é um Zé Ninguém, ok? Que acabou de ser escolhido, apesar de não ter nenhum dote para ser rei, ok? Lembra lá da escolha de Davi? Samuel diz, quando ele pergunta dos filhos, o pai diz, não, esse, tem um outro lá que está, mas aquele lá não tem a mínima condição de ser ungido rei. Mas ele está lá, quer dizer, ele ainda não foi ungido, né? Isso ainda é antes. Mas isso mostra a fragilidade de Davi. Ele não tem armamento nenhum que serve nele. Ele não abriu mão de armamento porque
porque ele era corajoso. É porque ele não conseguia andar, ok? É por isso, porque ele era fracote. O que está em jogo é a fraqueza de Davi. Isso está claro no discurso dele, porque o tempo inteiro o discurso de Davi com Golias é: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque do Senhor é a guerra, a batalha pertence ao Senhor. Então, aquilo ali não é uma batalha entre Davi e Golias. Em última instância, aquilo ali é uma batalha entre Deus e Golias. E o ensino da história de Davi e Golias não é: seja corajoso como Davi, você vai derrubar todos os seus gigantes. A história é: Deus vai subjugar todos os seus inimigos, mesmo usando instrumentos que humanamente você perceba que não são adequados. Esse é o ensino. E isso aponta para quê? Para a cruz, que é o lugar onde você menos imaginaria que Deus subjugaria os seus inimigos. Mas é naquele instrumento de vergonha romana que Jesus expõe ao desprezo todos os seus inimigos. Então a lição da história de Davi e Golias não é: seja corajoso e você vai vencer todos os seus gigantes. É: fique tranquilo quando você enfrentar todos os seus inimigos. Deus já os venceu. É só uma questão de tempo e você vai deixar de experimentar isso na sua experiência. Mas eles já foram colocados todos debaixo dos pés do Filho de Deus. Eles já estão todos expostos ao desprezo. Então, o dia que você lutar contra o pecado e não conseguir vencer o pecado, lembre-se, isso não é possível para você, sozinho. Mas você em Cristo pode subjugar todos os inimigos que se levantam contra a sua vida espiritual. Porque Ele expôs ao desprezo todos os inimigos, triunfando deles na cruz do Calvário. Percebe a diferença? Então, nós precisamos ter uma abordagem de conteúdos mais evangélica. Eu acho que isso vai fazer muito bem para as nossas crianças de um modo geral, vai encaminhá-las ao Evangelho de modo mais significativo. E eu estou falando de crianças porque eu não pesquisei ainda o ensino de adultos, mas eu não sei se é muito diferente, se a gente fizer algum tipo de pesquisa, se a gente não tem altas doses de moralismo também no ensino para adultos, no contexto contemporâneo da educação eclesiástica. Pois bem, eu disse que responderia 3 perguntas e eu espero tê-las respondido, ok? A igreja é uma instituição pedagógica? Sim. É parte do cumprimento da sua missão ensinar as pessoas que a adentram ou são colocadas por Deus nela. Com que objetivos? Conduzi-las à maturidade pelas vias da doutrina, do evangelho e do serviço eclesiástico. Quais são os 2 desafios que eu creio nós temos para fazer isso de maneira mais adequada no mundo contemporâneo? O desafio do planejamento intencional de longo prazo e o desafio da abordagem evangélica. Irmãos, apenas uma palavra antes de encerrar. Quando eu apresento esses desafios, e eu sei, eu sou meio catastrofista, né? Então pode parecer assim que tem uma catástrofe, né? Nossa, que coisa terrível. Irmãos, modelos de planejamento e formas de abordagem são coisas às quais a ação de Deus não está presa, ok? Então, por exemplo, esse negócio de abordagem cristocêntrica é relativamente recente em termos formais, ok? Em termos formais. Mas isso não significa que Deus não conduziu a igreja ao evangelho ao longo da história por outros caminhos. Eu digo isso apenas para que, se por um acaso eu fui muito catastrofista na minha descrição, para que você não desanime, sai daqui dizendo assim: nossa, pai, o estado da educação eclesiástica no Brasil está terrível, nós estamos desencaminhando as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo.
continue fazendo as coisas, ok? Porque eu corro o risco de alguém dizer assim, pastor, esse negócio é tão difícil que eu vou chegar na minha igreja agora, eu vou entregar até as minhas funções lá para o pastor e falar, eu não quero mexer com isso mais não. Calma, eu não quero jogar isso assim, transformar isso um peso nos seus ombros. Quero alertar você, chamar a sua atenção para o fato de que talvez nós possamos melhorar na maneira como nós fazemos educação eclesiástica, se a gente cuidar um pouquinho mais do planejamento e se a gente estudar um pouco, refletir um pouco sobre essa nova abordagem das histórias bíblicas que está surgindo por aí. Certamente, reverendo Paulo poderá indicar para vocês literatura, material aí do Bryan Chapell, do Sidney Greidanos, material que pode ajudar, é a área dele, inclusive, lá no mestrado, que é a área de pregação, então ele poderá indicar material, bibliografia para vocês progredirem. Estudem, se esforcem para conhecer essas coisas, mas lembrem-se, Deus educa as pessoas apesar de nós. Ou seja, ele não depende das nossas abordagens, da nossa estrutura de planejamento. Isso significa então que a gente não precisa fazer? Não! Significa que a nossa responsabilidade é pensar nisso. Mas a gente não pode pensar nisso como se disso dependesse o sucesso do nosso trabalho. O sucesso do nosso trabalho depende única e exclusivamente da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu falo essas coisas então para que vocês sejam estimulados a pensar nelas sem um peso catastrofista sobre os ombros. Que Deus nos abençoe e eu estou aberto a conversar com vocês aí a qualquer momento, depois, sobre aquilo que nós vimos aqui hoje, tá bom? Deus abençoe. A mighty fortress is our God.